Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sábado com muito conteúdo aqui na Instrutiva. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula em forma de agradecimento a todos vocês que compareceram durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira que foi ontem. E hoje aqui, sabadão, novamente para mais uma aula. E ó, sábado não é para qualquer um não. Sábado, quem tá aqui no sábado para aprender é a pessoa que realmente tá buscando melhorias, tá buscando ali se aperfeiçoar, tá buscando realmente o conhecimento. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui assistindo esta aula nesse sábado, né? E já adianto para você, hoje vamos dar continuidade no assunto sobre tecnologia inverter aplicado na fonte chaveada. Isso mesmo. Você vai entender sobre procedimento, né, prático na parte da fonte chaveada. Nessa aula, ontem já entendemos um pouco os princípios de funcionamento. Hoje vamos recapitular novamente para você fixar muito bem, porque fonte chaveada é muito importante também em equipamentos com tecnologia inverter, como ar, lava e seca, geladeiras, tudo tem fonte chaveada, então você precisa sim focar nisso também e aprender os possíveis defeitos que podem acontecer também. Hoje vamos aprender diretamente na prática, lógico, vou passar os conceitos introdutórios para você entender também, para depois nós praticarmos e colhermos resultados de análise e diagnósticos de efeitos na fonte de um ar-condicionado. Então, hoje é procedimento prático novamente em fonte chaveada de ar-condicionado, para aí sim você ficar afiado na parte de fonte chaveada. E lembrando, né, pessoal, hoje também, após essa aula, vamos oferecer uma excelente condição também, somente para você que está aqui. Então, já que você é um cara que quer aprender, já que você é um cara que quer se especializar, hoje, nesse sábado aqui, por que não? Você merece sim mais uma nova chance e nós vamos estar revelando no final da aula essa nova condição que, ó, eu ficaria para você ver também, porque é muito top essa condição que vamos oferecer para você. Então, ó, hoje, né, é procedimento prático. Então, caneta e caderno na mão, o lápis ou caderno na mão, e também fique atento. Se tiver com barulho aí do lado, já vai para um lugar que não tenha barulho, porque é focado exclusivamente na aula. Você não pode se dispersar, né? Então, vamos diretamente para o conteúdo, vamos diretamente para a prática e diretamente para as informações, que eu sei que você quer aprender. Então, bora para o nosso conteúdo, espero que você goste. E lembrando, né? Parabéns para você que está nesse sabadão novamente, hein? Sabadão aqui, ó. Vocês compareceu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Lembrando, né? Se você ainda não assistiu às aulas passadas, aproveite, assista aí nesse final de semana também, porque as aulas vão sair do ar. Então, hoje é o nosso encerramento, é a nossa última aula, então aproveite, né? Estamos encerrando aqui o nosso evento, mas aproveite para você recapitular, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, aproveite que elas estão disponíveis ainda. Então, aproveite o nosso conteúdo e hoje, novamente, mais um conteúdo novamente em forma de agradecimento. Então, bora para nossa aula, bora para o nosso conteúdo e espero que você goste das nossas informações. E ó, atento, bora anotar, tira o print, faça o que você quiser, porque é importante isso também. E eu espero que após o término dessa aula, você também tome uma decisão, se ainda não tomou, de seguir estudando. Então, bora para o nosso conteúdo, bora para nossa aula e bora lá! Como eu disse anteriormente, muitos de vocês, só ligar a luz aqui, já aplicaram os procedimentos, né? Esse procedimento que eu, na verdade, recapitulando na aula de ontem, tá? O procedimento que nós mostramos é para realmente você verificar se a fonte ela está funcionando ou não. A fonte está acionando? A fonte não está acionando. Beleza, é uma verificação. Você pega ali, por exemplo, uma placa, aí você quer verificar, a fonte, será que a fonte está boa? Vamos verificar? Aí você aplica o procedimento que foi ensinado na aula de ontem. Beleza. Mas como que eu vou verificar, né, se ela está ruim? Como que eu verifico? Como que eu vejo se tem curto no primário? Como que eu vejo se tem curto no secundário, por exemplo, de uma fonte chaveada? Ontem eu mostrei para vocês uma aula imaginando o mundo ideal, né? Ela estava boa. Mas eu sei que vocês também desejam visualizar e aprender sobre defeitos. O que acontece na fonte, por exemplo, se ela tem um curto no primário?
O que acontece, por exemplo, se ela tem um curto no secundário? E é com relação a isso que eu quero passar o conteúdo para você também. Entender mais como encontrar os defeitos. Imaginando só, eu encontro, por exemplo, uma fonte que está inoperante. Eu aplico o procedimento e a fonte está inoperante. Como eu falo, não está ligando. Aí eu tenho que partir para os procedimentos do quê? De teste. O teste que eu realizei ontem é para ver se ela está boa. Aí eu faço o teste de ontem, ela não está ligando. Aí eu tenho que partir com base na análise que ela me forneceu daquele primeiro teste, eu tenho que fazer as varreduras. Verificar, de fato, tudo o que está acontecendo aqui nela. Entendido, pessoal? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer verificação. Ó o que restou aqui, ó. Na entrada, né? Entrada, que é a parte primária, nós vamos fazer verificação. E parte secundária. E a parte secundária, ela é envolvida por esses capacitores e também aqui, ó, eu tenho um regulador 5 volts. Se você observar aqui também, né, eu tenho aqui, ó, Kia 7805. Então esse aqui, ele é um regulador 5 volts. Por que tem esse regulador 5 volts, já aproveitando o gancho aqui, para você, ó, isso já é informação, né? Para que eu tenho esse regulador 5 volts aqui? Porque ele, vamos dizer assim, ele vai polir a tensão gerada pela fonte chaveada. Como assim polir? Vai me deixar essa tensão ainda mais linear. Exatamente isso. Por quê? A fonte, ela é responsável por fazer o quê? Por converter a tensão de entrada em uma tensão menor, mais estável, só que mesmo assim eu tenho pequenas, mas muito pequenas variações que podem o quê? Interferir no funcionamento do microcontrolador. Ué, professor, ainda mais então a fonte chaveada sozinha, mesmo assim ela sendo, vamos dizer assim, eficaz, vamos dizer assim, sendo regulada, linear ali no caso, a tensão de saída, ela não é completamente linear, isso mesmo. Ela tem variações. Até porque, né, o que nós temos aqui? Chaveamento. Chaveamento em altas frequências. E chaveamento é liga e desliga. E isso é variações. Então, variações, mesmo elas sendo mais eficientes do que eu retirar uma tensão da saída aqui, da entrada, e alimentar o microcontrolador, eu mesmo assim, para ter mais garantia ainda, eu coloco aqui no secundário um regulador para que eu possa assim ter um 5 volts estável, sem variação, e aí sim eu tenho uma tensão e corrente correta e segura para alimentar o microcontrolador. Lembra que eu falei ontem? Isso aqui, pessoal, gera muito ruído. Como o Edson falou, fonte chaveada, ela gera muito ruído. Ela me dá uma tensão menor, ela retira de 311 e me fornece uma tensão menor, mais estável, só que ela é ruidosa. A tensão da fonte chaveada, ela é uma tensão estável, só que ela é uma tensão ruidosa. Aí o que acontece? Ruídos para isso aqui, ó, é um veneno, pessoal. Ruído para isso aqui é um veneno. E aí por isso, como uma garantia, nós colocamos aqui, o projetista coloca um regulador 7805 na saída da fonte chaveada, que a saída é nesses capacitores aqui, para fazer o quê? Um polimento. Vamos fazer assim, um polimento. Eu tenho ali uma pintura ali, mas tem uns riscos, né? Uns riscos. Eu vou lá, coloco um regulador 05 para fazer o quê? Um polimento nessa tensão e o quê? E fornecer para o microcontrolador. E aí sim eu tenho uma garantia que ali, ó, vai estar filezinho, vai estar show de bola e não vai ter interferências por ruídos. Entendido, pessoal? Então, só para a gente voltar então aqui, ó, para quem acompanhou a aula de ontem, vamos pegar aqui, ó. Então aqui, nesse diagrama que você me mostrou aqui, professor, tem mais uma coisa a ser colocado? Tem. Então, para quem não acompanhou, só para recapitular. Eu tenho a entrada de rede, eu tenho o filtro RFI, eu tenho a retificação e filtragem, que é com os capacitores e a ponte indicadores, e aí eu tenho 311 volts DC.
que vai alimentar o IPM. Consequentemente, o IPM ele é fortão, mas ele não sabe agir, que ele precisa do microcontrolador para agir, né? Isso nós vimos ontem. Beleza, mas o microcontrolador ele é um componente muito sensível e com relação a isso ele precisa de alimentações precisas e não ruidosas, porque qualquer ruído que eu alimento ele vai ocasionar o quê? Um mau funcionamento, e ele mal funcionando, com toda certeza o meu circuito total vai estar com mau funcionamento. E aí, por isso que nós temos a parte da fonte chaveada, aonde o que me garante a fonte chaveada? Que a tensão da rede, que ela é muito variável, ela pode aumentar ou diminuir, a fonte chaveada, ela me garante algo mais estável. Então ele vai pegar 311 volts e vai converter em uma tensão menor para alimentar o microcontrolador. Só que entre fonte chaveada e microcontrolador não é direto. Até porque, como eu falei, a fonte chaveada ela é muito ruidosa. Tem muito ruídos. Tem muitos ruídos. E aí o que acontece entre fonte chaveada e microcontrolador? O que é colocado? Vamos acrescentar aqui para agora ficar completo. É colocado um 7805. Então aqui eu tenho o pino 1, que é a entrada, pino 3, e aqui eu tenho o pino 2, que é o GND. E que é o 7805. O 7805, ele me dá a garantia, me dá a segurança que a fonte chaveada, né, minimize os ruídos. Porque, por exemplo, né, vamos pegar aqui para você entender aqui, ó. Aqui eu estou com a parte, vamos pegar aqui, ó. Só apagar aqui, ó, para você entender o seguinte, ó. Aqui eu estou com a parte apenas da fonte chaveada. Não estou considerando aqui após ele o regulador. E naturalmente, como nós vimos ontem, né? Ontem nós vimos a questão do chaveamento. Eu tenho ali a questão que vem a tensão DC, carrega o capacitor, né? E aí começa a chavear. Frequência alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, alta, frequência muito alta. E chaveamento, o que acontece? Eu terei indução aqui. Mas essa indução, eu também terei pulsos aqui. Que esses pulsos são retificados e filtrados pelo capacitor de filtro da saída do secundário. E aí o que acontece? Mesmo eu tendo esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui, vamos pegar aqui, ó, esse capacitor aqui, que vai fazer a filtragem, né? O diodo, né? Ó, o diodo retificador, mais os capacitores aqui. Mesmo eu tendo esses capacitores aqui e o diodo, que é o retificador, eu não tenho uma tensão completamente linear. Ou seja, uma DC pura. Não tenho isso, infelizmente não. Sobre os capacitores, eu terei algo parecido com isso, que é o chamado ripple, que é ondulação. Ripple é ondulação. E ondulação pode ocasionar o quê? Ruídos. E esses ruídos que eu estaria enviando daqui, ó, se não fosse o regulador, para o microcontrolador, poderia ocasionar o quê? Um mau funcionamento. É um pequeno ripple, mas que para o microcontrolador, que é um conteúdo, que ele é um componente sensível, pode interferir. Aí o fabricante falou assim, opa, o que eu vou fazer para amenizar isso? Já sei. Venho fazer isso aqui, ó.
o fabricante falou isso aqui, ó, da placa. Eu vou garantir o bom funcionamento. Oxe, não vou querer que pare. Só pagar aqui, ó. Na saída, ele vai conectar um regulador. Vamos representar aqui, ó, o regulador. Aqui eu tenho o pino 1 dele, aqui eu tenho o pino 2 e aqui eu tenho a saída dele, que é o pino 3, né, que é o 7805. E aí eu tenho os capacitorzinhos para eliminar mais ruídos ainda, né? Ó. É exatamente isso. Esses capacitores são o quê? O desacoplamento. Lembra lá que colocamos os capacitores para eliminar ruídos? Exatamente aqui, ó. E aí, com base nisso, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês visualizarem bem, né? Com base nisso, esse regulador aqui me garante que mesmo quando eu tenho ruídos aqui, ripples, né? Ripples, a tensão que vai aqui, ó, para a saída, que aqui, para onde que vai? Para o microcontrolador. Ela seja com relação ao que ele quer, sem ruídos e com toda certeza vai estar funcionando com uma alimentação que ele realmente precisa e não é ruidoso. Entendido, pessoal, por aqui? Compreendido até aqui? Então, só para a gente concluir toda a parte ali de alimentação da nossa placa, né? Faltou ali a parte 7805. Só que, né, o que nós vamos aprender depois também, né? 7805 pode ser testado também. E nós vamos testar ali na bancada também. Primeiro você entende, depois você aplica, tá bom? Estão conseguindo compreender aí, pessoal? Beleza, então. Então vamos seguir aqui agora. Agora que você já tem a visão, né, de como é a fonte no modo geral e quem vai alimentar quem e o porquê disso, né? Como que nós testamos o 7805? Como que nós testamos também o secundário? Como que nós testamos também o primário? Se eu tenho curto aqui, que isso é muito importante. Como eu falei anteriormente, lá na aula de ontem, nós mostramos o funcionamento ok, o bom funcionamento. E se caso acontecesse algo ruim, nós precisamos entender e saber os procedimentos corretos. Então, primeiramente, como que nós testamos, né, a fonte e depois vamos testar aqui o regulador. Então vamos testar primeiramente a fonte, isso analisar se tem curto ou fuga, imaginando que você pegou ali a fonte, você vai testar, fazer todos os procedimentos e verificar se ela está boa ou está ruim. É isso que nós vamos fazer primeiro. Mas como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui agora um circuito limpo, né? Como que nós verificamos o primário? Para ver se, por exemplo, eu tenho um curto no CI. Se eu tenho um curto no CI aqui completo, eu consigo encontrar ele também, que é o nosso componente mais crítico ali, vamos dizer assim, do primário, é o circuito chaveador, não é? O circuito chaveador é um dos componentes mais críticos ali do circuito primário da fonte. E como que eu faço para testar isso? Qual que é a questão do teste do primário? É rápido, pessoal. Pensa num teste rápido. Eu verifico e aplico alimentação naquele capacitor grandão lá, ó. Por quê? Por que se eu alimentar o capacitor grandão ali, eu vou encontrar um curto geral, se caso houver, no CI? Porque olha o seguinte, vamos fazer o trajeto do positivo. O positivo vai passar aqui e vai chegar aqui.
Consequentemente, ele tem uma chave aberta aqui. Beleza. E aí o negativo vai vir para cá e, consequentemente, vai fechar o circuito no lado negativo, ó, positivo e negativo. Então, se eu pegar a fonte de bancada e alimentar esse capacitor grandão aqui, ó, eu estarei analisando o primário da fonte. Exatamente isso. Eu aplico a tensão com a fonte no capacitor maior e, com relação a isso, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu tenho um curto geral no CI. E a fonte vai me mostrar isso. Ela vai ter informações ali que vai me mostrar isso. Qual que é a tensão que eu posso aplicar aqui no capacitor? Eu poderia aplicar até 311 volts. Eu poderia aplicar até 311 volts. 310 volts aproximadamente. Poderia, porque eu sei que a alimentação ali vai até isso, então tranquilamente eu poderia aplicar até isso. Mas eu preciso disso? Não. Eu não quero colocar ela em funcionamento. Eu quero fazer o quê? Eu quero testar o lado primário. Eu quero testar esse lado para ver se tem algum curto ou alguma fuga. Então eu vou pegar, alimentar aqui o capacitor com a fonte de bancada. Bora para a prática? Então vamos entender e agora já vamos praticar aqui na nossa placa. Vamos pegar aqui, ó. Vamos aqui para nossa bancada aqui, ó. Beleza. O que nós vamos fazer? Ó, tá vendo esse capacitor maior aqui, ó? Esse capacitor grande aqui? É nele que eu vou estar aplicando a fonte de bancada. Eu posso aplicar quantos volts? Até 300 volts. Mas eu não preciso fazer isso. Eu quero fazer um teste mais seguro que seja eficaz. Ah, minha fonte é 15 volts. Aplica 15. Ah, minha corrente, qual que é a corrente ideal? 150 mA já é o suficiente. Você não quer entrar em funcionamento. Você quer fazer o quê? Você quer apenas testar. Feito isso, 15 volts aqui na fonte de bancada. Corrente regulada para no máximo 150 mA. E com relação a isso, o que eu vou fazer? Aplicar a tensão. Eu posso vir aqui abaixo, ó. Aqui, ó, está o capacitor grandão. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o capacitor maior, que é o DC Link. E eu vou aplicar exatamente nele a tensão DC da fonte. Lembrando, tem polaridade. Então aqui eu tenho o negativo e aqui eu tenho o positivo. Vamos fazer aqui agora, ó. Negativo e positivo. Então vem aqui com a fonte e apliquei. Esse resultado aqui, pessoal, na fonte de bancada, para vocês aí, o que vocês acham? É bom ou é ruim isso aqui? Eu tenho a mesma tensão e eu tenho corrente zero aqui. Isso aqui é bom ou é ruim? Esse primeiro diagnóstico aqui. É bom. Não tem consumo. Se eu encontrasse uma corrente aqui, ó, dependendo da corrente, seria uma fuga. E isso é ruim, porque a fonte ela não está ligada. Ela não está funcionando, então não pode ter consumo. Se eu encontrasse tensão indo para zero e a corrente indo para máxima, era um curto. E isso seria ruim também. Vou simular para você aqui um curto no CI. Ó, vou simular um curto. Olha só. Estou simulando um curto. Ó, tá vendo aqui que eu fiz aqui, ó? Curto-circuitei o CI. E apliquei aqui, ó. Olha só. Para onde a fonte foi? Foi para 150 mA, que foi a corrente máxima que eu regulei, e a tensão caiu para próximo de zero. Isso quer dizer o quê? Se eu colocasse, vamos considerar essa pinça que eu estou curto-circuitando, né? Vamos considerar.
eu peguei a fonte de bancada, peguei a fonte do ar inverter ou de qualquer outro equipamento, coloquei no capacitor desse link, que é sempre o capacitor maior ali da fonte. E aí, quando eu colocasse a ponteira, eu teria isso aqui. O que isso iria me dizer, pessoal? Isso aqui, ó, é uma leitura que eu posso fazer aqui. Essa leitura que quando vocês agora, a partir de agora, quando vocês observarem esses sintomas aqui, quando você colocar a fonte de bancada, é porque tem um curto no primário da fonte. Pode ser na entrada, pode ser até na fonte chaveada, na parte primária, ela tem algum curto. E aí, nesse caso, o que seria fazer? Você poderia ligar na rede? Não. Você não poderia ligar na rede de maneira alguma se isso tivesse dessa maneira aqui, ó. Iria ferrar ainda mais com a sua fonte. No caso aqui, ó, com a sua placa. Então, para nós seguirmos uma sequência lógica, né? Antes mesmo de fazer o que nós fizemos ontem, de você pegar ela e já colocar na rede. Ontem eu coloquei porque eu já sabia que não estava ruim. Beleza. Ela estava ali tranquilo. Mas o mais recomendado, como o professor Celso mostrou para vocês também na segunda-feira, aplicando tensão aqui logo na entrada até a ponte reticadora, que também ela vem até aqui. Você colocando a ponte reticadora ali também, ó, ela também vem até aqui. Ela também vem até a parte da fonte. Coloco aqui, por exemplo, ó, ela vem até lá também. Se eu colocar aqui, ó, lá na ponte reticadora, ó, se eu der um curto lá, ó, se eu der um curto aqui também, olha lá, olha como que pega na fonte. Ó. Então, quando você fez o teste logo da entrada, lá na entrada aqui na ponte reticadora, vocês também estará verificando até o primário da fonte. Por isso que nós mostramos para você logo no início, lá quando você verificou ponte reticadora através da fonte bancada, é porque você já verificou o primário. E aí, verificando o primário, não tendo curto, como estamos observando aqui, ó, nós não temos curto nenhum. O primário, não tendo curto, eu já posso, com toda certeza, com segurança, ligar ela na rede. O primário não estando em curto, ela não vai danificar mais. Agora, quando o secundário está em curto, aí eu tenho circuitos de proteção que vai proteger essa fonte. O secundário em curto, eu tenho proteções que realmente, né, já está no nome, protegem esta fonte. Agora, no primário, se tiver curto-circuito aqui, se você colocar a rede, rapaz do céu, aí você vai ferrar ainda mais com o seu circuito. Você vai colocar lá na rede, lá vai fazer tac! Aí você já corre pro abraço, né? Aí vai ter capacitor, vai ter ponte reticadora, vai ter BO aí para você resolver ainda mais. Então, ó, anotem essa dica. Verificação de fonte chaveada. Verifica se não tem curto no primário de primeira. Verifica se não tem curto no primário de primeira. Entendido, pessoal? É como o José Ferro falou, vai acabar com tudo. Então, primário aqui já testado e ela está bom. Beleza, pessoal? Tudo certo com o primário aí com vocês? Entendido aí o primário? Beleza, então. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Nós colocamos o capacitor no capacitor aqui, a fonte aqui no capacitor, colocamos 15 volts. 15 volts aqui no capacitor, 150 mA, já é o suficiente. E verificamos que esta parte primária aqui, ela está boa. Não tem curto. E quando eu curto-circuitei aqui, apareceu consumo ali na fonte. Entendido, pessoal? Você pode colocar
na ponte esticadora também. Tá, Sandro? Colocando na ponte esticadora, tranquilo também. Aqui na entrada também, tranquilo também, que ela vai passar até lá no capacitor, tranquilamente. Pode entrar na entrada C também, tranquilamente. Entendido, pessoal? Coloca DC na entrada C que você vai estar verificando todo o primário aqui. E aí, com toda certeza, agora você tem segurança ali. Olha lá, o André Luiz. Acabei de trocar um CI e o danado novo estava em curto. Fiz esse teste e deu curto novamente. Tirei o CI e o curto sumiu. Já encontrou aí aonde é o fio da mãe que está com curto, né, André? Se tiver com curto ou full, que pode ser? O CI, pode ser algum capacitor. Então, aí você vai ter que fazer a varredura total. Mas normalmente é o CI ou até mesmo o capacitor ali. Beleza? A fonte é uma mão na roda, José Paulo. Exatamente, a fonte é uma mão na roda. A gente utiliza muito aqui. Isso serve para qualquer outra fonte chaveada, Genildo. Para qualquer outra fonte chaveada, tá bom? Bora lá então dar sequência aqui então. O que eu posso fazer aqui agora? Posso verificar o secundário. Posso verificar se eu tenho algum curto nesses componentes aqui. O secundário ele é muito simples, vamos dizer assim, né? No caso da fonte chaveada. O que é composto o secundário? O diodo reticador, que é um diodo Schottky. Tenho aqui resistor capacitor e o capacitor de filtro. Mas os principais aqui, vamos dizer assim, é o diodo reticador e o capacitor de filtro. São os grandes responsáveis ali, por exemplo, em ter algum defeito no secundário, né? Diodo ou capacitor. Esses são os grandes responsáveis quando você encontra algum defeito. E como que eu verifico isso? Exatamente, lembra que nós falamos que os pontos estratégicos para você alimentar uma fonte chaveada e fazer os testes são os capacitores eletrolíticos? E é exatamente isso que você vai fazer. No capacitor eletrolítico aqui, ó, do secundário, você vai pegar a sua fonte de bancada. Aplica positivo no positivo e negativo no negativo. Positivo no positivo e negativo no negativo. Capacitor não pode ter consumo. O diodo não pode ter consumo. E, naturalmente, a fonte de bancada deve permanecer zerada igual no primário. Se tiver consumo, ou até mesmo, né, o consumo, como eu tenho um regulador ali, ele pode aparecer um consumo porque ele vai consumir ali alguma corrente. Mas se tiver curto também, vai me mostrar também. Bora fazer isso no secundário agora, pessoal? Vamos pegar a fonte de bancada e colocar aqui no secundário. Respeitando sempre a polaridade. Bora ali para nossa bancada novamente ali, ó. Agora, ó. Tá vendo aqui, ó? A fonte, ó. A fonte, ela tem aqui os capacitores de saída. Tá vendo aqui? São aqueles capacitores que eu circulei lá. Qualquer um desses que eu pegar, tá tranquilo. O que eu vou fazer? Novamente, ó, eles estão aqui. Novamente, respeitando a polaridade. Então eu tenho positivo e negativo, ó. Então negativo vai do lado negativo. Agora, né, eu vou verificar a tensão de saída. Qual tensão de saída eu posso colocar? Aí tem uma dica para você aí agora. Qual que é a tensão de saída que eu posso colocar? Aproveitando aqui agora, né? Eu tenho capacitores aqui de 35 volts. Ah, eu posso colocar 35 volts só porque o capacitor é 35? Não, jamais. Não pode levar em consideração o valor do capacitor, jamais. Você pode ter uma base. Você pode ter uma base. Mas não leve em consideração que você pode aplicar 35 volts. Qual que é a tensão que você vai poder aplicar aqui nos capacitores? Vamos voltar aqui para o esquema para você ver antes de realizar o teste. Lembra que eu mostrei aqui que essa tensão, ó, que vai lá dos capacitores aqui, ó, esse capacitor que eu estou falando é esse aqui, ó. Lembra que eu falei que a saída vai lá para o regulador? Lembra que eu mostrei para você ali? Ele não vai lá para o regulador?
e depois o regulador que vai lá para o microcontrolador, não é? Ela sai da fonte chaveada e vai para o regulador, que é um regulador 7805. E aí o pino 1 é a entrada, ó, pino 1 ali, ó, é a entrada, in de entrada, 2 é o GND e 3 é out de saída. Então o que eu preciso analisar? Qual que é o componente que está após a fonte chaveada? Qual que é o componente que está após a fonte chaveada? O regulador. E o regulador, ele tem limite também, né? Tudo tem limite. O regulador também tem uma tensão de entrada máxima que ele pode ser aplicado. E aí, aonde que eu vou ver essa informação? Aonde que eu vou ver qual que é a informação máxima que o CI pode receber ali? A mínima, eu sei que é 0,5, né? Porque out é 5 volts. Ele, ó, 0,5, esse 0,5 aqui, ó, representa que a saída dele é 5 volts. Então eu sei que a mínima dele é 5. Exatamente. Eu verifico no datasheet qual que é esse valor. E eu já tenho baixado aqui, ó, o datasheet do 7805. Tenho aqui, ó, os terminais dele, ó, input, mão e output, que é o comum, né? Entrada, o comum e a saída. Entrada, comum e a saída. E aqui embaixo, vamos ver se ele tem a informação aqui, ó. Ó, máximo input voltage, ou seja, máxima tensão de entrada. Tá me falando aqui que é 36 volts. Eu vim, recorri para o datasheet, e aí ele me falou que a máxima tensão que eu posso aplicar ali é 36. Eu preciso fazer isso, pessoal? Não preciso. Eu não preciso. 10 volts, 8 volts já é o suficiente, já está acima de 5, já me deu uma informação. Mas é só para você didaticamente entender que eu poderia aplicar até X ali, que ele ia regular tranquilamente ali, ia segurar as rédeas ali, vamos falar assim, né? E iria mandar da mesma maneira dos 5 volts. Lógico, isso aqui é o máximo. Não seria interessante fazer isso, né? Você vai, como o Marcos falou, você vai cozinhar o regulador. Não precisa colocar até isso. Isso aqui é o máximo. Para que você vai executar ele ali, né? Aplicar a máxima dele? Não precisa. Coloca ali em torno de 6, 7, 8 volts ali, já é o suficiente após ali, porque eu sei que ele vai regular para 5, então só um pouquinho acima já é o suficiente. Lembrando, né? Lembrando disso também. Não vai lá aplicar 36 volts, é só para você entender ali uma margem, um range ali para você aplicar, tá bom? E não leve em consideração o capacitor lá, hein? Ah, é 35, vou pôr a linha 35. Aí você se ferra mesmo, aí acaba com tudo. Entendido, pessoal? Beleza, então. Agora, vamos voltar lá, então. Vamos voltar aqui para a placa, aqui, ó. Então, eu sei que eu poderia aplicar até 36, mas não vou fazer isso. Tem que... A dissipação de calor dele vai ser muito grande, não precisa isso. Não quero forçar ele ao máximo. Eu posso vir com a fonte, eu sei que ele vai regular para 5, coloca ali 8 volts ali, já está um pouquinho acima, já está o suficiente. Corrente, 150 mA, também já é o suficiente. Não precisa mais que isso, não quero forçar nada. E aí o que você vai fazer? Você vai lá no capacitor, respeitando a polaridade. Então eu tenho negativo aqui, ó, mais e menos. E aí eu venho e verifico. Opa! O que é isso aqui, pessoal? O que é esse resultado que foi mostrado ali na fonte? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é bom ou é ruim, pessoal? Isso aqui é bom ou é ruim, pessoal? Eu venho ali no secundário.
e vai para zero e a corrente vai para máxima? Poxa vida, e agora? Isso é bom ou é ruim? Todos vocês já falaram, né? Ruim. Isso aqui é característica de curto, né? Quando a tensão vai para praticamente zero e a corrente vai para máxima, isso é curto no secundário. Curto no secundário. E aí, né, como um aluno me perguntou hoje, né? Professor, você fez o teste, mas o que aconteceria se tivesse algum curto? Como que eu encontraria isso? Né? Eu poderia fazer o teste com um curto no secundário? Poderia fazer isso? Ligar ela? No secundário, sim. Eu identifiquei que eu tenho um curto, ó, só com a fonte. Só a fonte, ela já me mostrou que eu tenho um curto aqui nesse secundário aqui, ó, na parte secundária. Mas mesmo assim, vamos ver se vocês lembram do que eu falei no começo. Eu posso ligar a fonte na rede com um curto no secundário? Ou até mesmo, né? Eu poderia identificar um curto no secundário sem a fonte de bancada com o osciloscópio apenas? Aí eu tenho mais uma dica para você aí também. Posso. Exatamente, eu posso. Será que eu ligo aqui para vocês? Será que vai dar um curto? Será que vai dar um boom? Vamos fazer o teste aqui agora? Só para você ver. Vamos pegar aqui agora o osciloscópio. Vamos ligar lá na rede. Eu já constatei com a fonte, ó. Tá? Eu já constatei com a fonte que eu tenho um curto. Ó. Tem um curto no secundário. Será que se eu ligar ela vai funcionar? Será que ela vai me mostrar algo? O que ela vai me fazer ali? Vamos ver aqui agora. Vou pegar a rede elétrica, fazer igual nós fizemos ontem, para quem acompanhou na aula de ontem. Vou pegar o variac, ó, o variac ali, vou colocar, tá desligado aqui, né? Vou pegar aqui, ó, o variac. Vou alimentar aqui, ó, na entrada da placa mesmo. Isso aqui já é AC, tá? Isso aqui é alimentação AC. Só pegar aqui, posicionar melhor aqui. Vou só colocar um terminalzinho melhor para não dar curto aí, né? Porque curto no primário é BO. Vamos colocar só um terminalzinho aqui para... Beleza, só para colocar ali. Aí eu venho aqui e coloco a rede. E aí, olha, você vai ver a importância do osciloscópio, tá? Você vai ver a importância do osciloscópio também nessa análise. Vou colocar para cima aqui para não ficar torto ali. Vou pegar aqui, ó. Isso, para não ficar na frente da câmera. Ó, vou pegar aqui, colocar a rede AC aqui novamente, só para você ver. Tá desligado, tá? O variac tá desligado, fique tranquilo. Por isso que eu tô manuseando assim. E aí eu vou colocar lá, ó, o osciloscópio no dreno lá, né? E no negativo. Eu sei que eu tenho um curto no secundário. Lembra que nós já vimos aqui? Eu sei, né? Mas eu vou ligar na rede. Porque cabra macho? Não. Porque se a fonte real só tem curto ali, ela tem um sistema de proteção que vai proteger isso aqui também. Ela não vai... O correto não é ligar, mas ela vai proteger. Porque eu tenho circuitos de proteção aqui também. Vamos ver aqui agora? Ó, vamos ligar agora a rede. Olha lá o osciloscópio, ó. Opa, ó, ó. Olha lá como que fica, pessoal. Tá vendo ali? Olha o osciloscópio. O que que é isso aqui, ó? O que que é isso daqui? Somente com o osciloscópio também, mais uma forma de analisar, esse sinal que está sendo mostrado aqui, ó, tá vendo que ele está ligando, desligando, ligando,
desligando, ligando, desligando. Isso aqui, ó, é o chamado modo restart. O que que isso me mostra? Esse sintoma aqui me mostra, esta pulsação me mostra que exatamente tem um curto, um defeito. A fonte ela tenta ligar, mas ela detecta um curto e desliga. Ela liga, ela detecta novamente e desliga. E enquanto o curto não for sanado, ela vai ficar assim, ó, ligando, desligando, ligando, desligando. Lembrando que ela está pulsando, modo restart. Por que ela está fazendo isso? Porque exatamente a fonte, ela é uma fonte, ela tem suas proteções, mas ela vê que tem algum defeito, ela para. Mas ela esquece. Liga de novo, vê que tem defeito, para. Mas ela esquece. Liga, vê que tem defeito, para, mas ela esquece. E ela fica assim, ó, acionando proteção sempre. Isso é o chamado modo restart. E aí, para você que fez o teste de ontem, e caso encontrasse isso daqui, você já poderia analisar o seguinte: bora para o secundário e vamos verificar se eu tenho alguma coisa ali, se tem algum defeito, se tem alguma coisa ali. Porque isso não é o correto. Conseguiram visualizar isso aí, pessoal? Vou desligar ela aqui agora. Então, o que nós fizemos? Por que eu fiz isso, na verdade, né? Para ficar bem claro. Se eu tenho curto no secundário, eu posso ligar a fonte na rede. Porque ela tem proteções. Ela fica ligando e desligando, protegendo o circuito. Se eu tenho curto no primário, na entrada, aí o trem já é mais graúdo. Se você ligar na rede, bau. Então o que você tem que fazer? Fonte de bancada, testa primário. Não tem curto? Fonte de bancada, testa secundário. Não tem curto? Aí você poderia ligar normalmente. Se você testar só o primário e ver que não tem curto, você pode ligar na rede tranquilamente, que ela não vai dar pipoco. Se você tem curto no secundário, aí você pode ligar, mas aí você vai poder verificar que ela vai estar pulsando. Entendido, pessoal? Conseguiram visualizar? O João Aparecido, só proteção divina só. Ela liga e desliga, modo restart, né? Fica tentando ligar. Ligar. Beleza, então. Só tirar aqui a alimentação. Tá, professor, mas agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que fazer a varredura. Eu tenho que fazer uma varredura do meu circuito, né? Eu encontrei curto, com a fonte mesmo, eu já tinha encontrado, né? Só mostrei para você que, olha lá, ó, com a fonte eu já encontrei que tem curto. Só mostrei para você que com o osciloscópio pode ser colocado quando tem curto secundário, porque eu verifiquei o primário. Agora, o que me resta fazer? É encontrar esse curto. E como eu mostrei para você, quais são os possíveis causadores dos curtos? Diodos e também capacitores. São dos maiores causadores, principalmente diodo e capacitor. E aí o que você tem que fazer, pessoal? Coloca a fonte de bancada no secundário. Coloca a fonte de bancada no secundário. E vai levantando um dos terminais. Levanta o terminal do diodo. Curto permaneceu? Não é o diodo. Levanta o capacitor. Curto permaneceu? Não é o capacitor. Levanta o outro capacitor. Curto permaneceu? Não, sumiu. Então você encontrou que é o capacitor. E aí, no caso, pequeno trabalho que você vai ter agora, exatamente, é você tirar
o componente ali, desconectar apenas um terminais ou até mesmo todo ele, né? Para você fazer verificação. Então, no secundário aqui, ó, você vai fazer o seguinte, levanta um, curto permaneceu? Permaneceu. Levanta outro, permaneceu? Não, parou, então achei o defeito. O procedimento de encontrar o curto é rápido, muito rápido. Agora, você precisa tomar as ações que é eliminar esse curto. Tira, sanou, coloca, tira, não, agora encontrou. Como eu já sei aonde é o curto, porque eu coloquei de propósito, tá? Justamente, né, porque eu coloquei de propósito, porque me perguntaram muito se tiver algum defeito e qual que é os sintomas. Vocês gostam de ver defeitos e gostam de ver os sintomas, né? Então, o que eu fiz? Não sei se vocês verificaram, eu tenho um curto aqui no capacitor, que eu mesmo coloquei para você verificar. Então, eu coloquei um curto, simulando um curto normal, né? E eu vou tirar ele, só para você ver o funcionamento normal. Então, eu vou tirar. Beleza, ó, tirei já o curto, bem pequenininho, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou lá com a fonte agora. Mesmo 8 volts, tirei o curto, vamos imaginar assim que eu levantei o terminal lá, vi o capacitor com curto, coloquei um novo, aí eu venho e verifico agora. Olha lá agora, pessoal. Isso aqui, deixa eu colocar um terminalzinho só para fixar ali. Vou colocar um terminal aqui agora para fixar em cima do capacitor, tá? Só um segundo. Só para colocar a ponteira ali, tá? Beleza. Isso aqui, agora, que eu vou colocar aqui agora, ó. É bom ou é ruim isso aqui agora? A tensão permaneceu estável. Isso é bom ou é ruim? Ah, professor, mas apareceu corrente aí. O que é isso aí, essa corrente aí? E agora? O que é essa corrente aí? Que negócio é esse? Tá ruim? Tem corrente? Não, pessoal. Eu sei que o curto não tenho mais. Porque a tensão permaneceu estável. Essa corrente aqui, da onde que vem essa corrente, pessoal? Vamos ver se vocês já sabem. Quem está consumindo isso aqui? quase 70 mA, bem pouquinho. Não, o capacitor não pode ter consumo, tá? O capacitor não pode ter consumo. Exatamente como o Rodrigo, o Bruno, César. Nome bonito, hein, Bruno? Falou, né? 7805. 7805, ele está consumindo. Tá vendo que ele está aqui, ó? Ó, ele está exatamente aqui, ó. Que vem após a saída do retificador. E aí agora eu já posso testar ele também, ó. Vou pegar ele com o multímetro. O que eu vou fazer agora? Para aproveitar aqui e já aproveitar o teste. Eu venho com o multímetro e vejo, ó. Tensão de saída da fonte, 8 volts. Vem no terminal 1, é os 8 volts iguais. Tá vendo aqui, ó? Entrada do regulador. Vem no terminal 3, ó a tensão que eu tenho, 5 volts. Só mudar aqui que estava com reflexo. Ó, eu já vou testar o regulador, ó. Entrada do regulador, entrada do regulador, 7.9. Saída do regulador, 5 volts. Tá funcionando o regulador ou não? Tá top. O regulador é o 7805. Tá saindo 5, chegando 8. Ok. E aí nós testamos fonte aviada. Vimos ali os sintomas dela com curto secundário,
eliminamos o curto, verificamos agora no secundário e verificamos também um regulador. E ó, acabada, tá tudo certo, análise completa e resolvido o possível defeito. Lembrando, né? Aqui eu fiz uma simulação ocasionando curto, mas os curtos vão aparecer da mesma maneira que eu fiz aqui, né? Só porque eu fiz ali e mostrei, não. O curto vai acontecer da mesma maneira, os sintomas da mesma maneira, aí você precisa fazer a varredura para encontrar ele depois. Mas a localização, os sintomas, você vai analisar muito rapidamente. Entendido, pessoal? E aí, gostou da aula? Espero que sim, né? Porque isso é importante, né? Nós sempre, professores, focamos sempre que você entenda, mesmo você estando no zero, mesmo você estando no intermediário, ou até mesmo você que já está na área de fazer manutenção, o nosso foco é sempre que você saia das nossas aulas com a absorção de conhecimento, que é o nosso foco principal. A nossa única preocupação durante as nossas aulas é que você se saia com grande proveito. Nós não se preocupamos em passar conteúdo demais, pensando, se eu passar muito conteúdo ele não vai querer comprar meu curso, achando que não vai ter mais lá no treinamento, porque isso a gente não se preocupa, porque o treinamento vocês já viram que é muito completo. E a única coisa que nós se preocupamos, todos os professores, eu, o Celso, todos os professores aqui da escola, se preocupamos com relação a se você realmente teve proveito do conteúdo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha tido proveito e tenha enxergado o quão é interessante, o quão é vantajoso você ter procedimento, você ter conhecimento, porque nós fomos evoluindo gradativamente na aula, entendendo o comportamento, entendendo o funcionamento para depois praticar. E é essa a lógica correta de você aprender eletrônica, aprender sobre tecnologia inverter. E como eu disse no começo da aula, né? Hoje, nesse sábado, também você terá uma nova oportunidade. Porque eu sei que você está aqui, está buscando aprendizado. Não tem como você tirar o seu sábado aí, pelo menos 1, 2, 3 horas do seu sábado, a não ser que você, na verdade não tem explicação, né? Você tirar 3 horas do seu sábado, 2 horas do seu sábado para estudar se você não quer realmente aprender. Todos vocês que estão aqui é porque vocês querem aprender, querem se especializar e querem sim ter uma nova fonte de renda, ter uma melhoria na sua renda ou até mesmo complementação da sua renda, que é fazendo manutenção eletrônica. Vocês todos têm algo em comum, que é a eletrônica. Desejo, gosta, quer faturar com eletrônica, então todos vocês que estão aqui presentes ao vivo, justamente vocês todos têm algo em comum, que é a eletrônica, justamente seu caminho. Outra coisa que eu quero enfatizar também, que fomos bem sinceros no decorrer dessa semana, que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e hoje sábado, não seria suficiente para você se tornar um grande especialista, dominar todo o reparo da tecnologia inverter, até porque é um mercado, é uma área muito ampla. Então 5 aulas não é possível fazer isso. Mas nós já demos algumas alternativas para você seguir estudando. Estamos na nossa Black Friday, nas nossas condições especiais, 2 leva 1, que você já desde quarta-feira, lá na lista de reserva, fura fila, você já conseguiu visualizar. Quinta-feira também, ontem nós liberamos também uma condição. E para você hoje, nós vamos... O que não acontece? Nós vamos filtrando as pessoas, né? Sabemos que lá no começo nós tínhamos uma quantidade, lá na segunda-feira uma quantidade de aulas, na terça, quarta, quinta, sexta, foram filtrando essas pessoas. Algumas pararam pelo caminho, outras estão continuando, e logicamente hoje aqui na nossa última etapa, restaram poucas pessoas. E essas poucas pessoas são as pessoas que exclusivamente pessoas que sim, tenho certeza que você é a pessoa certa. Todos vocês também que já tomaram a decisão, já conseguiram enxergar. Mas hoje vocês também aqui nesse sábado, a gente consegue observar um potencial em você também, porque vocês estão buscando aperfeiçoamento. Lógico, algumas pessoas que já tomaram a decisão anteriormente, é que já conseguiu visualizar esse mercado, já conseguiu realmente entender que isso é em prol a ele também. Você talvez é uma pessoa um pouco mais desconfiada, uma pessoa um pouco mais cabreira, né? Assim, será que isso é para mim? Será que eu vou aprender? Por isso que você chegou até nesse sábado aqui buscando conhecimento. E por que não, se você ainda não tomou a decisão, por que não você não pode seguir estudando se você decidiu hoje? E é por isso que hoje, nesse sábado, novamente, eu quero abrir uma nova chance para você também. E nesse sábado, eu quero que você demonstre o seu interesse nesse treinamento através de uma lista de reserva novamente, né? Estarei enviando nesse exato momento o link no chat
lá no grupo do WhatsApp ou até mesmo na descrição desse vídeo um link para você se cadastrar na lista de reserva até às 17 horas de hoje do sabadão. Sabe por quê? Se cadastrar na lista de reserva, você garantirá todos os benefícios já citados anteriormente para você investir no nosso treinamento. Então, se você se cadastrar nessa lista de reserva até às 17 horas de hoje, você terá todos os benefícios, as mesmas condições, porque sim, você que está nesse sábado quer aprender e por que não, nós vamos liberar mais uma chance para você. Se você ainda não lembra quais as condições, eu vou mostrar para você. São 2 cursos em um, são mais de 2.000 aulas, o acesso ele é vitalício. Enquanto isso, o link já está subindo ali se você quiser fazer seu cadastro na lista de reserva. Lembrando, a lista de reserva é para você investir no treinamento, não é para ganhar mais nada. É para você investir no treinamento se você tomou decisão nesse sábado. E aí, investir no treinamento, você terá mais de 2.000 aulas, acesso vitalício, 23 módulos, certificado reconhecido pelo MEC e também suporte. É o curso de eletrônica especializada em tecnologia inverter e também eletrônica de potência. O que você vai aprender? São 2 cursos. No primeiro curso sobre especialista em manutenção de tecnologia inverter, você vai aprender sobre manutenção em ar-condicionado, manutenção em geladeiras inverter, manutenção em lave seca, manutenção em esteira de academia, manutenção em portões eletrônicos, manutenção em climatizadores, manutenção em máquina de costura, tudo que vai à tecnologia inverter você vai aprender porque a tecnologia é a mesma. Então você vai aprender isso. Nesse curso de 1.300 videoaulas, 8 módulos, também certificado e também acesso vitalício. Você compra uma vez e não vai ter que pagar mais nenhuma vez. É seu para sempre. Não é assinatura, é seu produto. Isso é o nosso diferencial também, nessa Black Friday. O curso 1, né, que é o Especialista em Reparos e Equipamento de Tecnologia Inverter, você vai aprender sobre fonte chaveada, um dos assuntos que nós abordamos hoje, conversor CCA com IPM, drive de acionamento, sensores de temperatura, microcontroladores e muita análise de circuitos e testes de defeitos em área inverter, geladeira, lave seca, esteira de academia e motores de portões. Você vai aprender também no curso 2 sobre eletrônica de potência, com mais 950 videoaulas, aqui é para o seu nível 3. Aqui você vai evoluir ainda mais, muito aprendizado, em 15 módulos, suporte, também certificado e também vitalício. Esse curso vai te impulsionar ainda mais a sua eficiência na tecnologia inverter aplicada em ar-condicionado, geladeiras, manutenção em lave seca, esteira de academia e portões, porque tudo isso tem eletrônica de potência e aqui você vai se especializar ainda mais. E aí, você vai aprender sobre tiristores, transistores, circuitos retificadores, conversor buck boost, retificadores síncronos. Então, tudo você vai aprender aqui também. Então, tudo isso custaria R$ 2.994, porque cada um é R$ 1.497 cada um. Ó. Então, R$ 2.994 somaria os dois. Só que nós estamos na Black Friday, que é 2 por preço de 1. Ou seja, não vai pagar mais os dois, você vai pagar apenas um. Você vai levar mais de 2.000 aulas, acesso vitalício por apenas 12 vezes R$ 149,70 ou R$ 1.497 à vista. Somente para você que se cadastrar nessa lista de reserva. Acabou? Não acabou. Economize um refrigerantinho, um pastelzinho, um cafezinho que você paga o curso. Não é caro. É menos de R$ 5 por dia. Troque pequenos gastos por um grande investimento. Os bônus vão ser válidos? Vão. Para você que entrar na lista de reserva aqui, vai ser válido sim. E aí você vai ter marketing da sua empresa e também a gestão, como você vai fazer o marketing e a gestão do seu negócio. Se você está no 00 mesmo, ou até com a eletrônica enferrujada, mais um curso de eletrônica inicial para você também, com mais de 300 aulas, somente esse curso aqui. Mais um curso de eletrônica digital. Acabou? Não. Você pode vir aqui na escola também para o estágio presencial de 5 dias gratuitos. Isso mesmo. São 35 horas, certificado, aulas da bancada, alimentação gratuita e hospedagem gratuita. Você só vai pagar o deslocamento até na escola. Outra coisa, mais bônus para você, isso mesmo, para você se cadastrar em reserva aqui agora e entrar no treinamento, você ganhará mais 2 bônus. Um curso completo de manutenção em máquinas inversoras de solda e também você ganhará mais um livro. Ó, você ganhará um livro físico no seu endereço com frete grátis. Você se cadastrando, entrando nesse reserva e investindo no treinamento, você vai ganhar um curso de manutenção em máquina inversora de solda e mais esse livro aqui, ó. Eletrônica e potência semicondutores. Acabou? Não. Se você investir hoje, né, você vai ter o fura-fila também, você vai ganhar os 3 livros também. É 3 livros, ó. Um sobre semicondutores, outro sobre retificadores e outro sobre conversor CCC. Então,
Você entrando na reserva e investindo no nosso treinamento hoje até às 17 horas, você terá esses 3 livros também com frete grátis recebendo no seu endereço. E lembrando, tá? Por apenas 12 vezes de R$ 149,70. Você fazer a conta aqui, ó, só de bônus, é R$7.000, mais R$7.000 só de bônus. Você está pagando somente R$ 1.497 ou 12,149,70. É menos de um reparo você paga a prestação, pessoal. Na verdade, dependendo do reparo, você paga até metade do curso. Então aproveite. Acesso vitalício, garantia e todo o suporte. Então, entre na lista de reserva agora, que estamos enviando no chat, estamos enviando aqui na descrição do grupo também, lá na descrição desse vídeo, lá no grupo do WhatsApp também. Então aproveite. É a última chamada, é a última condição. Outras formas de pagamento também, você entra na reserva e converse, negocie com o pessoal lá, que a gente é sempre aberto à negociação. Então aproveite. Se você é aluno, tem mais desconto ainda. Se você é aluno de qualquer outro do nosso curso, tem mais desconto também, então aproveite. Essas condições são válidas até às 17 horas de hoje, sabadão. Então é a última chamada, é a última oportunidade. Se você decidiu, é hoje que você vai realmente botar em ação a sua decisão e permanecer estudando. Você pode parar, com toda certeza, mas logicamente se você quer se especializar, quer aproveitar as condições de fim de ano, quer as condições de Black Friday, 2 em 1, é a sua chance e ainda mais levar esses livros. Então, pessoal, aproveite as condições, estão válidas para você que está aqui nesse sábado se especializando e aperfeiçoando. Eu duvido que você é a mesma pessoa que está lá na segunda-feira até hoje. Tenho certeza que você evoluiu, aprendeu técnicas novas, aprendeu procedimentos, criou confiança e agora cabe a você tomar a decisão. Muitas vezes a oportunidade bate na sua porta uma vez e você deixa passar. Estamos desde quarta-feira te oferecendo, quarta, quinta, sexta, e aí você vai lá, daqui um mês e fala, professor, posso? Poder até pode, mas as condições não vão ser mais essas. Os preços vão voltar ao normal, os benefícios não vão ser o mesmo. Então, aproveite, pessoal. Aproveite que a condição aqui para esse sábado é exclusiva para você, porque você é um cara exclusivo. Está aqui aprendendo, está aqui buscando informação e mais uma chance para você. Tá bom? Então, aproveite essa nova condição, essa nova oportunidade e agora é com você. Tudo que nós podemos fazer para te convencer, não, mas para te mostrar que você realmente é capaz de aprender, nós fizemos. Agora cabe a você tomar a decisão. Nós não podemos forçar a nada. Estamos apenas te oferecendo algo e cabe a você tomar a decisão se sim ou não. Espero que você tome a decisão sim, porque se sim, é porque nós demonstramos nosso trabalho de forma correta e que nós possamos passar a confiança para você também e que você mesmo se confie em si próprio no caso, né? Porque se você investiu, é porque você está investindo em você e está confiando em você mesmo, porque você é capaz de aprender, você não é quadrado, você sim vai se tornar um especialista. Beleza? Então, aproveite então. E agora eu estarei encerrando a nossa aula, encerrando a nossa semana dos reparos investidores em tecnologia de inverter. E agora é com você. Tome a decisão. Ou você para nessas 5 aulas, ou você vai seguir evoluindo lá no nosso treinamento com mais de 2.000. Aproveite, pessoal. Então, assim eu me despeço, assim eu agradeço a você também que compareceu. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha realmente absorvido conhecimento. E desculpe qualquer coisa que você não gostou. Não foi do nosso intuito, tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Aproveite a condição. Até às 17 horas desse sábado. Então, aguardo você no treinamento, aguardo você no nossos cursos. E lembrando também, tá? Uma outra coisa que eu acabei esquecendo. Para todos vocês que investirem hoje também, você terá a vantagem de ter 1 hora a partir de semana que vem com suporte ao vivo. Gener, o Reginaldo vai estar ao vivo com todos vocês para tirar dúvidas de manutenção. Então, mais uma condição que eu acabei não falando, mas vai ser válida para hoje também. Então, aproveite. Então, até mais, pessoal. Sua chance. Agora. Clique agora e eu te vejo nas aulas também. Te vejo lá no treinamento e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se arrepender, ainda tem garantia. Valeu? 7 dias de garantia, hein, cara. Valeu? E agora é com você. Bom sábado, um bom final de semana. E para você que tomou decisão, bons estudos. Até mais.